Ômega Web Rádio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje, mais um programa Fatos em Destaque. Hoje nós vamos falar sobre a questão do assédio moral e sexual nas relações de trabalho, em tempos de pandemia, antes da pandemia, como isso tem afetado a vida das pessoas, se aumentou, se diminuiu. Então a gente vai abordar um pouco esse tema, que tem sido um tema bastante invocado aqui nas últimas semanas, em razão do escândalo que aconteceu com o Caboclo, uma pessoa importante da CBF, o presidente, né, que está afastado agora. E a questão de toda essa... de como o assédio sexual e moral tem sido não só na justiça, mas sob o ponto de vista psicológico, como isso tem afetado as pessoas, né? E como a questão das relações digitais e dessa aproximação das redes sociais, se isso piora essa condição ou melhora, se a vítima é mais agredida ou ela se sente mais segura porque ela acaba tendo uma prova. Então, tudo isso vai ser abordado hoje, a gente vai ter uma especialista em psicologia falando sobre essa questão, como isso afeta, né, o lado humano do ser humano, como isso pode deixar as pessoas, inclusive, lesionadas do ponto de vista do trabalho, podem ser afastadas até por acidentes de trabalho, e como isso tem afetado a vida da nossa sociedade. Porque ainda continuamos nessa luta contra a pandemia, o isolamento social é uma realidade, e a falta de emprego também. Então, tudo isso é bastante complicado. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel, com certeza. E antes de qualquer comentário maior, eu gostaria de dar os parabéns ao meu irmão, que faz aniversário hoje. Já comi lá o bolinho com ele. Como é que é o nome dele? Eric. Parabéns, Eric. Está fazendo aí 42 primaveras. Comi o bolo correndo e vim aqui para fazer nosso programa, né? E o tema de hoje realmente é um tema muito sério, muito complexo. Acredito que hoje, pelo fato de home office, de estar trabalhando com câmera ligada, som, a coisa fique um pouco mais fácil de você comprovar do que há anos atrás. Eu tive um caso até no escritório de assédio moral, e eu lembro que as testemunhas foram bem enfáticas na situação. Mas era uma situação que, se não tivesse as testemunhas do jeito que foram, ia ser difícil comprovar. Porque eram situações pontuais e que ficava meio na dúvida, é na hora de um cafezinho, é na hora de tirar uma xerox, e aí a coisa ficava meio no ar. É que as pessoas que foram testemunhas foram enfáticas, presenciaram algumas coisas, tinham conhecimento, mas realmente é um tema complexo, difícil de ser provado até, às vezes. Hoje, acredito que melhorou mais por essa questão de internet. Dos smartphones também, smartphone, né? Tudo. Eles ajudam muito. E é importante a nossa convidada hoje, que ela vai dar um enfoque na questão psicológica, né? Porque não é só a questão física ou na hora da conversa, enfim, mas os efeitos que isso acaba ocasionando, né? Sim. Bom, então vamos trazer a nossa convidada. Marcelo, por favor. Boa noite, Deise, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Raquel, Emerson, boa noite. Boa noite, Deise. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sim, é um prazer a gente receber também. Muito obrigada, fiquei muito feliz, eu sempre fico feliz com o convite seu. Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar aqui, eu espero poder contribuir com um assunto tão importante, tão sério. Cada vez mais isso se torna mais comum, infelizmente. E eu estou aqui para, na medida do que eu puder, tirar todas as dúvidas, esclarecer e falar um pouquinho da saúde
mental do ser humano e do quanto ele merece e é digno de toda a segurança, inclusive para poder trabalhar. Então, Deise, assim, uma coisa que eu gostaria de falar para quem está nos ouvindo, né? O assédio moral, assim como o assédio sexual, ele precisa ter ações repetitivas, não é um único ato que vai gerar tanto o assédio moral como o assédio sexual. Então, precisa ter né, algo que, principalmente o assédio moral, são ações repetitivas que causam um constrangimento, sofrimento. E agora, a pessoa que está sofrendo isso, ela precisa se sentir incomodada, né? Então, eu preciso de um ato lesivo e, do outro lado, eu preciso que a pessoa se sinta incomodada, porque se ela não sentir, também não é assédio moral. E o assédio sexual é um pouquinho diferente, porque o assédio sexual, ele sempre tem a conotação de ter uma vantagem sexual, se a pessoa fizer, então, geralmente é um subordinado que vai fazer isso, mas não necessariamente, mas vai fazer com que aquela pessoa receba uma promoção, deixe de ser demitida, ou ainda torna a pessoa naquele ambiente de trabalho insuportável a vida dela até ela pedir demissão, mas sempre com uma conotação sexual. Então, nesses dois casos, é importante que as pessoas entendam que não é um só ato, isso tem que ser atos repetitivos para poder configurar os dois. Mas, assim, hoje as empresas, elas, pelo menos as maiores empresas, elas já tomam alguns cuidados para evitar esse tipo de comportamento, né? Mas aquela pessoa que eventualmente sofre com ou um assédio moral ou um assédio sexual, como é que essa pessoa chega para você? Infelizmente, Raquel, eu tenho atendido alguns casos desses no consultório, e então eu vou falar um pouquinho de como elas chegam, né? E, em contrapartida, eu presto consultoria para várias empresas. Foi um trabalho que começou agora em função do Covid, dessas consequências e sequelas que já estão aparecendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas empresas tomando realmente todos esses cuidados para com o trabalhador e para com o colaborador. Então, eu vejo um universo muito bom, né, onde realmente eles tomam todos os cuidados e usam de todas as ferramentas para que o colaborador ele esteja assegurado disso, na medida do possível, porque a gente não tem o controle 100%, né? E tem o consultório, que chega nesse escape, né, que não são 100% aí de controle, e realmente as pessoas chegam para mim muito mexidas, infelizmente. Eu tenho desde problemas de relações interpessoais no trabalho e na família, uma queda de produtividade, uma depressão, até eu tive 2 casos de tentantes. Tentantes é como é chamado a pessoa que tenta o suicídio. Até por conta dessa pressão, eles terem que trabalhar num momento de escassez de trabalho, de realmente uma crise, essas crises todas que nós estamos passando e sabemos disso. Então, realmente, isso está muito inflamado porque as pessoas estão extremamente mexidas. Deise, eu gostaria de aproveitar esse início. Você tem como definir o perfil do assediador e da vítima? Existe tipo um padrão que dá para se identificar em alguma atitude ou na própria pessoa? Geralmente, quem são as vítimas mais comuns ou a pessoa que é mais comum de assediar? Se houve uma mudança desse padrão de antes da pandemia para agora com a pandemia, ou se o padrão manteve-se da mesma forma? Sim, obrigada, Emerson. É importante mesmo trazer isso. Um perfil que geralmente nós traçamos para qualquer tipo de abusador é que provavelmente, né,
ele pode ter sido um abusado. Então, essa é a primeira coisa para nós pensarmos. E, em algum momento da vida dele, ele pode querer revidar isso, algo que está latente, algo que está dentro dele ali adormecido, né? Mas ele escolhe sim a sua vítima, ele nunca vai escolher alguém que seja tão forte, né, ou pareça tão forte quanto ele. Porque para que eu tenha um abusado, eu preciso de um abusador, e na verdade a relação é bem essa que eu mostro aqui, né? Alguém que, no julgamento dele, né, esteja aquém. E esse aquém pode ser que ele faça essa leitura como uma fraqueza física, uma fraqueza psicológica, uma fraqueza no sentido desse abusado precisar do trabalho, então ele vai se sentir realmente coagido, ele vai se sentir submetido, né? Então, a quem eu me submeto, a quem eu submeto o meu poder, na verdade, ou a minha expressão raivosa por eu ter provavelmente sido um abusado. Eu acho que esse perfil, Emerson, é um perfil muito comum que nós vemos. Inclusive, eu coloco isso em palestras que eu dou para empresas de relações tóxicas, e eu digo que tanto o abusado precisa de um apoio psicológico, quanto o abusador também precisa disso. Isso é de extrema importância. Desculpa te cortar, até para ficar claro para quem está assistindo a gente. Quais são, sei lá, as coisas mais comuns que você consegue identificar num abusador? Até para, de repente, quem está assistindo o programa, ver, o fulano que trabalha comigo pode, de repente, estar numa situação dessa, porque eu vejo fazer certas coisas assim, assim, assim. Até para ilustrar um pouco, pessoal que está vendo poder entender um pouco esses detalhes que, de repente, você, como profissional, consegue ver de uma forma mais fácil, enfim, até dentro de uma empresa, você consegue identificar de forma clara. Mas, de repente, quem está trabalhando, para ter, às vezes, esse sinal, às vezes até a pessoa está sendo vítima e ainda não conseguiu entender direito o que está acontecendo na situação que ela está vivenciando. Então, se você puder trazer alguns, lógico, cada caso é um caso, mas eu acredito que deve ter um padrão mais ou menos para as pessoas terem uma ideia. Sim. Todos vocês conhecem a pessoa que é perfeitinha, né? Isso é um fator bastante característico. Então, assim, é aquele chefe perfeito, é aquele chefe que acolhe, é aquele chefe que compreende, é aquele chefe que tem um perfil de não deixar rastro, né? Então, ele é muito carinhoso. Quadradinho, né? Isso, exatamente, né? Esse é o perfil da maioria dos abusadores, né? Então, ele faz tudo perfeito, ele procura fazer tudo perfeito para, por exemplo, quando ele for surpreendido com uma denúncia ou alguma coisa assim, todos vão fazer aquela cara de nossa, podia ser todo mundo menos ele. Ele é o gentleman, ele é o perfeito, ele é o querido, ele é o que sorri com todo mundo, ele é o que não pune, ele é o companheiro. Então, geralmente, esse é o perfil do abusador. Então, Deise, mas a gente também tem um perfil, pelo menos eu já vi em algumas empresas que eram predominantemente masculinas, então o perfil daquele homem, né, e eu estou falando de homem, mas isso poderia ser uma mulher, sem dúvida alguma, mas é que, infelizmente, as mulheres ainda não ocupam tantos cargos de relevância, né? Acaba sendo um número muito menor. Então, existe aquele homem que é também um abusador declarado, né? Porque ele grita com todo mundo,
ele xinga todo mundo, ele bate na mesa, ele fala palavrão, ele ameaça todo mundo, e ele não tem medo de nenhuma represália. Eu já presenciei isso em algumas empresas. Assim, e o constrangimento de mulheres que nem sequer trabalhavam na empresa, só pelo fato de ser mulher. Então, também existe esse perfil, né? Esse perfil que ele não se incomoda de todo mundo saber que ele é assim. Aliás, ele tem orgulho de ser dessa maneira, e todo mundo sabe que ele é um assediador, ou seja moral, ou seja sexual. Exatamente. É importante até colocar aqui, né, que existe até uma distinção, né, Raquel, embora a linha seja muito tênue, mas existe uma distinção entre o assédio moral e o assédio sexual. Né? Sim. Dentro do assédio moral, existe o xingamento, existe o desencorajamento, né, desse colaborador que quer trabalhar, a perseguição. Existe a perseguição, existe a omissão de orientação para que ele possa fazer um trabalho bem feito, existe a retirada de equipamentos para ele trabalhar. Então, eu já vi isso em empresas, né? Então, assim, eu tirei o computador de fulano, ou eu tirei o telefone de ciclano. Existe o xingamento, como você coloca, existe a humilhação, existe realmente tudo isso. E quando nós falamos do assédio moral, está realmente mais ligado ao verbal, está mais ligado a características que dificultam o trabalho daquele colaborador, a um menosprezo, a uma desqualificação. Existe tudo isso no assédio moral. Né? O assédio sexual, propriamente dito, ele está realmente ligado, ele quer ali realmente um contato sexual, ele ameaça, ele pune, porque o interesse dele é este. O assédio moral, ele tem muito a ver com humilhação, com, como você trouxe, né, Raquel, com essa história do xingamento mesmo, enfim. O assédio sexual, ele é tão agressivo quanto, mas é que existe o cunho do contato físico. Então, você Sim. humilha fisicamente, inclusive. Né? Sim. E existe um tipo de assédio que a gente vê muito praticado pelos bancos, né? Que é o assédio que a gente chama de assédio coletivo, que são aquelas metas impossíveis de serem vencidas, uma pressão o tempo inteiro, né? Sobre todo mundo, não é? Aí não é uma pessoa só, por isso que em direito nós chamamos de assédio moral coletivo, e que também tem abalado. Eu já tive cliente afastado por acidente de trabalho, configurado acidente de trabalho por assédio moral coletivo. Então, assim, a pessoa saiu do banco numa ambulância. Sim. Né, porque ela não aguentou a pressão que era aquilo. Então, assim, esse tipo de assédio, essa pessoa quando chega para você, deve chegar totalmente desestruturada, né? Chega desfragmentada, né, na verdade. Ela chega craquelada, ela chega realmente com essa personalidade, com essa autoestima, ela chega ruída, né? Ela chega destruída, na verdade. E, Raquel, super importante você falar disso. Eu separei aqui uma listinha com vários exemplos de assédio moral, né? Quando você coloca, por exemplo, forçar o empregado a pedir demissão, colocar metas abusivas ou difíceis de serem atingidas, que é isso que você trouxe, por isso eu lembrei da minha lista, né? Xingamentos e agressões verbais, brincadeiras ofensivas e constrangedoras, e muito bem colocado, Raquel, quando o outro se sente incomodado, né? Para ser caracterizado, precisa haver o incômodo da outra parte, humilhações públicas ou privadas, ameaça de punição ou demissão, punições injustas, horários e jornadas de trabalho excessivas e abusivas, que também é outro fator, dar instruções de trabalho erradas a fim de prejudicar intencionalmente esses indivíduos,
Não dar instruções necessárias, que foi o fato que eu levantei aqui, para as realizações das atividades, a retirada de instrumentos de trabalho e atribuir apelidos vexatórios ou pejorativos, né, no sentido de você realmente menosprezar o outro, desprezar o outro. E é importante colocar isso, né? Porque eu acho que, às vezes, quem está aqui nos ouvindo, nos vendo, vai falar assim, nossa, mas eu passo por isso, será que isso é? Né? Fica a dúvida. Então, acho bacana eu trazer aí a colinha da lista, porque são tantas coisas que a gente também acaba não decorando, né? Sim, sim. Porque acaba sendo sutil, né? Muitas vezes. Muitas vezes uma brincadeirinha, aí a pessoa fica naquela, pô, mas não é... É um assédio, é uma brincadeira, e fica meio naquela zona meia perdida, né? Sim, e Emerson, mas é diferente, Deise, é diferente, por exemplo, como a mulher encara as brincadeiras, e isso a gente vê nas empresas, e como os homens encaram as brincadeiras. Porque os homens, entre eles se tratam de uma maneira... E para eles é tudo normal, não afeta a moral desses homens. E a mulher não, o que eu percebo é que, por exemplo, é mais fácil você constranger uma mulher do que e atingir a moral dessa mulher do que de um homem. Porque os homens, chamou o cara de careca e fala, tudo bem, daí, qual o problema? Então, assim, eles têm uma característica um pouquinho diferente de como isso é encarado. Até porque, às vezes, o próprio grupo dele, todo mundo se trata assim, então acaba não caracterizando o assédio moral. Agora, a mulher, se alguém chegar para a mulher e falar, não, você é uma gorda... o primeiro caso de assédio que a gente teve aqui no Brasil, que foi... A empresa foi condenada, o gerente de um banco chamava, toda vez que a moça passava, de loura burra. E ela ficou... anos ouvindo isso, até que ela conseguiu ganhar na justiça a questão do assédio moral. Então, eu acho um pouco diferente também quando a questão é para o homem e para a mulher. Você sente isso? Eu sinto isso, Raquel, sobre vários aspectos. E assim, eu não tenho nenhuma verdade fechada e acho que não existe verdade absoluta. Então, acho que é muito bom nós estarmos aqui juntos, até refletindo sobre isso, e agregando. Eu acho que esse bate-bola é muito bom. Então, assim, o que eu vejo e qual é a minha luz sobre esses aspectos todos? Eu acho que tem uma parte que é cultural, né? Eu acredito que tenha também... a parte histórica de quando a mulher saiu para esse trabalho, né, que antes ela não tinha. Então, como ela enfrentar esse universo que era predominantemente masculino, né? Existe o problema de hierarquia, então, como esses homens obedecerem essas mulheres, estarem abaixo, não obedecerem, mas no sentido de eles estarem hierarquicamente submetidos a ela, né? Então, acho que tem todas essas questões, e se nós voltarmos ainda um pouquinho lá atrás, na nossa infância, as meninas eram muito mais frágeis e muito mais cricas do que os homens, né? Então, eu acho que tem tudo isso, e ainda... levanto a bola de que, por tudo isso, existem mulheres também que se aproveitam dessas situações. Sim. Então, não trago nada fechado. Né? E principalmente, a questão do assédio sexual e a Justiça do Trabalho, em especial, porque a gente está falando das relações de trabalho, não é? Mas a Justiça do Trabalho é muito rigorosa na hora de fazer uma condenação. Já foi muito mais difícil, né? Como eu estou advogando há alguns anos, a diferença é muito menor hoje
é mais fácil você provar um assédio, tanto moral como sexual, do que era antigamente, até pela facilidade dos smartphones, como as conversas de WhatsApp são consideradas provas. Então, é mais fácil hoje. Mas o que eu percebo também é que existe uma tentativa de desvalorizar esses institutos, porque não é qualquer coisa, que nem é assédio moral e que também não é assédio sexual. Então, eu acho que, assim, essa nova geração, e agora eu estou falando da nova geração, porque eu tenho contato com os meus alunos, então eu sinto isso em sala de aula, e outro dia eu tive uma discussão sobre assédio sexual, e, assim, o que eu percebo é que quem tem de 18, 19, 20 anos não admite nada, tudo é assédio sexual. Então, se um homem passar na rua e chamar, ele nunca viu essa pessoa, e ele olhou para ele e falou, pô, você gostou, pronto, é intolerância sexual, é assédio sexual, vira um drama. E aí eu acho que isso é que não pode acontecer, porque você desvaloriza uma coisa que pode ser muito séria, né? Que quando é sério de verdade. Sim. E aí vai causar muitos problemas para essa mulher e para esse homem, enfim, para quem estiver sofrendo assédio. Então, a minha visão, né, e é uma visão que a justiça também tem, é que não é tão simples assim a gente provar um assédio, e não é tudo que é assédio. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para quem está vendo, para quem vai ver depois, porque a gente não pode vulgarizar algo que é tão sério e que causa, quando é de verdade, às vezes um trauma que a pessoa não supera mais, né? Então, isso precisa ser levado muito a sério, né? Sim, eu vejo bacana poder repensar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso, porque quando você fala dessa nova geração, Raquel, eu vou me permitir abrir um pouco, até porque eu sou palestrante em escolas e sou palestrante no universo organizacional. E eu percebo que existe um outro perfil dessas pessoas mais novas, né? E o perfil que eu vejo muitas vezes é um perfil mais intolerante, que tem mais dificuldade em lidar com a frustração, que leva tudo para o lado pessoal e que banaliza algo que é muito sério, que é essa história do assédio. E eu percebo isso nos adolescentes do ensino médio, isso é algo que já vem de casa, porque não tem jeito. Eu vou partir para o meu universo profissional, mas eu vim de casa. Eu tive uma educação que eu recebi, né? Eu tive uma estrutura familiar ou não. E aqui não cabe julgar se você teve, o porquê você teve ou não. O fato é, eu tive ou eu não tive, eu aprendi a lidar com coisas mais difíceis, eu não suportava a frustração, e quando você vai para o universo organizacional, quando você vai para o ambiente de trabalho, para o ambiente profissional, você carrega na sua mochila, né, toda uma história. Você não amanheceu o profissional e só. Você traz uma bagagem. Tanto é que o seu pessoal e o jeito com que você lida com as suas emoções determina o quanto você é capaz de agir mais adequadamente em qualquer âmbito da sua vida. Profissionalmente também. Então, realmente eu percebo algo muito facilitado nesse sentido, né? Então, um certo oportunismo até, por conta dessas emoções não serem tão
tão claras, né, de como lidar com isso. E aí o que acontece? Chega na Justiça do Trabalho, muitas vezes ele para e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Chegou até aqui, né? E agora eu não tenho como provar tão bem, né? É que não existe o provar tão bem, porque não vai ficar comprovado. Sim. Então, é muito importante que essas pessoas pensem e repensem muito antes de tomar uma atitude. É porque, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro, não é? Existe esse ditado. Sim, claro. E o quanto eu vou estar prejudicando uma pessoa que, na verdade, não fez o que ela acusou ele de ter feito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando nós falamos de assédio moral, de assédio sexual, e seja ele de que cunho for, porque você pode estar destruindo uma pessoa, está sendo extremamente injusto, porque você não conseguiu lidar com a frustração, né, ou com a intolerância de ser chamado a atenção, ou com um ritmo mais forte de trabalho, ou às vezes aquele chefe, aquela pessoa que hierarquicamente está acima de você, te chamou a atenção no sentido de realmente te ajudar, né, na sua construção profissional, e você entendeu de um outro jeito. Então, a interpretação também, ela é muito perigosa muitas vezes. E acredito que procurar a ajuda de um profissional especializado, também para você checar o que está acontecendo, antes que tudo se perca, é muito importante. Então, se você se sentiu incomodado, né, está muito incomodado e aquilo é recorrente, procure uma pessoa que possa te escutar, que possa te ouvir, um advogado, um psicólogo, para que você cheque se aquilo que você está sentindo ou a leitura que você fez, ela é real, ou se aquilo vem de algum pedacinho da sua mochila que está lá atrás. Né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Desculpa, Raquel. Não, pode falar. É só para não perder um pouco esse raciocínio que você trouxe agora. Você acha que isso é o reflexo da geração que pode tudo? Acho. Que não recebe não, e quando recebe não sabe lidar com isso. E a impressão que eu tenho hoje, assim, e pelo que eu vejo, a molecada mais nova, eu não tenho tanto contato, mas pelo que a gente acaba vendo na rua, em shopping, enfim, eles se acham nos direitos, mas não se acham nos deveres. Então, a geração, eu posso fazer tudo do jeito que eu quero, falo o que eu quero, a hora que eu quero, não aceito limite nenhum, só que quando é o inverso, ele não aceita. Então, isso seria o reflexo dessa geração, e aí acaba meio que banalizando tudo isso, pelo que eu entendi, é a visão que você também tem face disso aí. Sim. Na minha opinião, a sua colocação é perfeita, Emerson, perfeita. Quer ver, eu posso dar um exemplo, e eu me permito dar esse exemplo, né, porque eu estou falando de mim, né, por exemplo, eu tenho uma filha de 28 anos, e eu tenho gêmeas de 11, vão fazer 12. A minha filha de 28 anos, qualquer coisa que eu fale dela de despreparo, eu vou estar sendo injusta. Muito injusta. É uma pessoa incrível, incrível. Mas eu digo que eu crio filhos para o mundo e não para mim. Né? Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava aqui em casa e eu deleguei algo para gêmeas fazerem, né? Que são gêmeas. E minha mãe está aqui comigo. Ela disse, mas coitadinhas, elas vão fazer isso? Eu falei, mãe, eu não sei até quando eu vou estar aqui. Principalmente com essa coisa de pandemia, né? Eu falei, elas precisam estar preparadas para o mundo. Elas vão me ajudar, sim. E assim, eu pedi para elas arrumarem o quarto e arrumar as camas uma, e pedir para outra guardar a louça. Então, por exemplo, não é nada
absurdo, né? Não é nenhum trabalho escravo, né? Não, de forma alguma, né? Mas assim, se eu crio, né, as meninas com essa responsabilidade, com essa visão, e muitas vezes elas me perguntam, mas quem desarrumou? Não me importa quem desarrumou, eu também faço muitas coisas, né? Que não são minhas, que não fui eu que fiz. Exatamente. Então, é assim, para mim, eu fiz magistério antes de fazer psicologia, eu fiz psicologia, eu fiz licenciatura plena, enfim. Você tem que ter educação, e você tem que respeitar os mais velhos, e você tem que ter limite, e você tem que ter obrigações, e você tem que ter o seu prazer, e você, sabe? Eu acho que você cobrar e educar um filho seu para o mundo é amor. Né? Também acho, concordo plenamente. Sim. E, Raquel, você sabe disso, né? Que a gente partilha aí de várias situações, e é exatamente isso. O não que o seu filho ouve hoje é o não que ele vai ouvir do chefe dele, né? E o muito obrigado que ele fala dentro da sua casa, e quando ele tem gratidão por você ensinar algo, é o que ele vai fazer quando ele estiver lá fora. Sim. E assim, essa bagagem. É difícil educar, né? É muito difícil hoje educar, porque você vê a maioria dos jovens sem comprometimento nenhum. Eu digo que eu tenho muita pena dos empresários daqui para frente, porque a mão de obra ela vai ficar sofrível. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. É verdade. E apesar disso, né? Quando eu tenho um filho que vai fazer 15 anos, e assim, dizer um não para ele é complicado, porque aí ele quer que eu explique o porquê. E às vezes eu falo: olha, é o seguinte, ou você aprende comigo com amor, ou você vai aprender na vida com a dor. É uma opção sua. Você que sabe, eu tô te passando o que como vai ficar mais fácil para você. Se você não quer aprender comigo, você vai encontrar tudo isso lá fora, só que de uma maneira muito pior. E aí fica uma opção dele, porque se não cria, eu acho que quando você não cria dessa forma, você põe a criança numa bolha e depois ela não aguenta nenhum tipo de pressão, que é o que eu tenho visto com muitos alunos, que eu pego o pessoal do primeiro ano, que está ainda muito cru na faculdade, e que eu vejo que não aguenta a pressão. Sim, é perfeito isso. E eu vou fazer uma pergunta aqui, né, para as pessoas, eu deixo no ar. Nós lembramos muito mais das pessoas que foram enérgicas com a gente, né, do que as pessoas que foram muito boazinhas. Porque quando você é enérgico, quando você cobra a responsabilidade, você ajuda na formação da pessoa. Né? E você aprendeu, por exemplo, eu lembro do meu professor de português, ele é um ícone na minha vida. Né? E às vezes eu faço alguma coisa e falo, meu Deus, e eu lembro dele na hora, porque eu falo, ele foi uma pessoa muito importante para mim. Eu comecei a minha carreira em RH e eu tive uma chefe incrível, e ela era muito exigente. E não via aquilo como qualquer tipo de assédio moral, mas eu via como uma contribuição até realmente carinhosa no sentido de me formar como profissional. Porque existe essa geração, como o Emerson colocou, mas ainda é a geração do sabe-tudo, que a gente tem a maior dificuldade de ensinar ou de contribuir com eles. Com a história do Google, né? O Google Sim. Explica tudo, eu li no Google, eu vi no Google. Exatamente. E eu tive uma paciente minha de 18 anos que chegou no consultório e ela disse, por que eu tenho que aprender história se eu tenho no Google? Por que eu tenho que aprender matemática se eu tenho calculadora? E aí ela deu vários exemplos, né? Vários exemplos. E eu disse, porque você aprender te faz mais humano, porque você vai lidar com frustração, decepção, dificuldade, tristeza, né? Você vai lidar com motivação, você vai lidar com decepção, e tudo isso
é o que te faz completo. Sim. A gente tem uma pergunta aqui do Fernando Passos. Ele diz: recentemente tivemos um caso onde o chefe promoveu um reality onde alguns funcionários deveriam votar em quem deveria ser demitido. Bom, se isso foi para o ar, eu não sei. Eu realmente não sei a que ele está se referindo. Mas se isso se caiu numa rede social, ou houve uma exposição, né? Isso é uma exposição. Se teve um reality, as pessoas estavam Raquel, vendo. eu sei o caso que ele está falando. Na verdade, assim, ele reuniu os funcionários, aí botou um de frente para o outro, por isso que ele falou de reality. E aí falou assim, quem você vai demitir? Ah, não, vou demitir a Raquel por causa disso. Aí a Raquel, você vai demitir quem? Ah, eu vou demitir o Emerson por conta disso. Só que ele botou os funcionários entre eles, ele saiu fora. Quando ele voltou, e aí, vocês escolheram quem? Ah, escolheram a fulana. Só que a fulana que eles escolheram, ela estava lá, acho que há um mês, 45 dias. Ela falou, pô, eu acabei de chegar, o pessoal não me conhecia. Aí começaram a descer a lenha em cima de mim e me expuseram, falaram um monte de coisa, mas ninguém me conhecia, eu estou aqui há 45 dias. E aí ela foi para a Justiça do Trabalho, acho que é esse caso que ele deve estar falando. E aí acabou tendo uma indenização por conta de dano moral e tudo por essa situação, porque ele realmente fez um reality show, tipo... que tem na televisão, você vai botar quem no paredão? Ah, eu vou botar a Raquel. Eu não gosto dela, porque ela tem o cabelo loiro, então eu vou botar ela. A Raquel, eu não gosto do Marcelo, porque o Marcelo usa óculos, eu vou botar. E aí ele falou, vocês escolheram, então é esse que eu vou mandar embora. Gente, então, essa exposição claramente é uma exposição que leva se foi um ato, não é assédio, né? A gente chama de dano moral na Justiça do Trabalho, mas vai ganhar uma indenização do mesmo jeito, porque foi constrangida, né? E, assim, o empregador que faz uma coisa dessa, a empresa dele deve ter mais conflito do que qualquer outra coisa, porque ele quer que pegue fogo, né? A gente fala que tem empregador, tem líder, chefe, né? Porque daí não é líder, mas é um chefe que eles põem mais lenha na fogueira e aí, às vezes, é impossível de se trabalhar com uma pessoa dessa. É difícil mesmo, porque as pessoas precisam entender que o ambiente que tem a paz, sossego, é um ambiente que se produz mais. Onde tem um ambiente de conflito, você não produz, você só apaga fogo, né? Incêndio o tempo inteiro. Então, agora, uma exposição como essa, sem dúvida nenhuma, imagina para a pessoa, coitada, como ela se sentiu, né? Pois é, jamais passou pela cabeça dele o que significa a palavra respeito e empatia, né? Empatia, então, passou longe. Porque não, assim, ele ficou longe, né, como Canis. Quem está mandando embora são os funcionários. Só vim aqui assinar onde eu vou mandar embora. Só... Não, ele se abstém totalmente da responsabilidade dele, né? Da responsabilidade dele. Parece uma coisa realmente absurda, porque eu falei, não é possível, no final eles vão me contar que era uma dinâmica, e o cara era psicólogo, mas não é verdade, né, realmente aconteceu. Então, assim, eu fico realmente muito surpresa, porque ele não foi, realmente, como a Raquel colocou, ele não foi líder, ele realmente não assumiu a responsabilidade do cargo que ele ocupa, ele, se não foi líder, muito menos gestor, ele realmente botou lenha na fogueira, acatou uma decisão que eu entendi sem o menor questionamento, acabou com a menina, né? Que foi demitida. Então, como ela fica? Porque uma indenização não vai realmente tampar ou sanar ou curar emocionalmente, psicologicamente uma pessoa que passou por isso, né? Então, como ela fica, por exemplo, num processo de seleção,
como ela fica possivelmente num outro lugar, porque nós estamos vendo só um pedacinho da história. Sim. Né? E o depois? Né? E quem inclusive, cuida? desculpa até te cortar, porque inclusive Imagina, ela deu a entrevista eu vi na televisão, ela acabou dando a entrevista que ela ficou bem chateada, porque ela falou, eu estava tão pouco tempo na empresa, tão difícil você conseguir um emprego, e ser mandada embora dessa forma, e com relação à indenização, ela ganhou, se ganhou, acho que 20 mil, acho que foi muito, ou seja, é um valor também que para ela, lógico, não que 20 mil hoje em dia não seja dinheiro, é dinheiro, mas para uma situação dessa, para o abalo que ela teve, para de repente ter que procurar uma ajuda de um profissional, tomar remédio, alguma coisa, é um dinheiro que daqui a pouco acaba, porque ela sim. vai tomar remédio, vai fazer um tratamento, alguma coisa, pagar a conta, acabou. E sabe-se lá quando ela vai conseguir outro emprego, porque a gente sabe que está difícil, um monte de coisa fechando, enfim. Então eu lembro que ela deu a entrevista, é coisa bem recente, se procurar até acha. E ela falou, eu realmente não entendo o que aconteceu, porque as pessoas não me conheciam o suficiente para chegar e falar um monte de coisa a meu respeito e me botar na rua. E é o que você está falando, não é só mandar embora. E o depois? Eu vou até falar, porque já transitou em julgado, então eu posso falar. Eu tive uma situação com um cliente que foi assim, de todos que eu vi até hoje, foi a mais extravagante de todas. O gestor dele, né, tinha ciúmes dele, né? Aí vem a questão da perseguição, e ele começou a pegar montagem, ele montava com fotos dele, e aí colocava assim, parece a garota do Fantástico, e mandava para o e-mail de todo mundo da empresa. Dançarina do Faustão, e aí isso começou a ter um problema. Ele ficou tão doente que ele teve um princípio de infarto dentro da empresa e desenvolveu lúpus. Olha. Então, uma doença autoimune, claramente, que pode ser desenvolvida em razão de um assédio sofrido como esse. Então, o que eu acho importante sempre a gente falar é que, às vezes, a doença começa com o psicológico e vira física, né? Então, a pessoa fica realmente doente. Isso não é uma brincadeira. Então, é por isso que os institutos precisam ser valorizados. Porque, às vezes, uma pessoa fica doente. Eu tenho outros casos que a pessoa foi assaltada, porque era motorista de ônibus e tudo mais, e desenvolveu esquizofrenia. Então, assim, são casos extremamente graves, sérios, e que precisam ser valorizados. Por isso que a gente não pode vulgarizar nem o assédio moral, nem o assédio sexual. Eu já tive cliente que chegou para mim e falou, doutora, eu vou me matar se o cara continuar me assediando sexualmente. E aí, como você, como profissional, ajuda uma pessoa dessa? Né? Eu não sou psicóloga, mas a pessoa está na sua frente, está falando com você está vendo que ela chora assim, de forma descontrolada. E aí você tem que tentar ajudar uma pessoa dessa, porque ela é muito fácil alguém tirar a vida numa situação como essa, né? Então eu acho que é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas não falam sobre isso. E a mulher tem um outro problema. Muitas não revelam, porque tem medo de como o companheiro dela, marido, namorado, noivo, o que quer que seja, vai reagir diante de uma situação como essa, Deise. E aí eu acho que é pior ainda, não é? É isso mesmo. Eu tenho casos no consultório assim, porque ela fica preocupada. Primeiro, ela fica preocupada de falar, porque ela também tem a responsabilidade de segurar a casa, financeiramente falando. Então, ela não quer abrir para não perder o emprego. Muitas vezes, ela se acha fraca de não suportar. E outras tantas vezes, ela fica com medo do próprio parceiro desconfiar dela, achando que ela deu
mole, né, que ela deu lado pro abusador, pro assediador, seja ele, enfim, que nome receba, né, que nome leve. Mas é muito complicado, e assim, e as mulheres, elas são mais assediadas mesmo, né, Raquel, como você colocou no início, e assim, quando chegam no consultório, pegando um pouquinho o gancho do Emerson, e da história da mochila, né, você tem que fazer com ela todo o caminho de volta, né, e ir pegando ganchos para você mostrar que ela não é isso, né, que ele está dizendo que ela é, ou que ela não é fraca, que ela já suportou muito, porque quando chega no consultório, ela já suportou muito e muitas coisas. Então, ela chega muito sofrida, mas carrega ainda, muitas vezes, uma culpa. E, às vezes, ela fala, mas será mesmo, doutora, que eu não dei nenhum lado? Ela ainda se questiona, né? É tão complexo e é uma judiação psicológica, falando assim, que ela chega a questionar a atitude dela própria por vezes. E uma coisa que você traz, Raquel, a maioria das doenças autoimunes, elas são psicossomáticas, né? Por nervoso, por estresse, às vezes por estresse prolongado, e assim, eu fiz uma outra listinha aqui, né, do que pode acontecer, e é legal colocar que, assim, nós falamos um pouquinho da queda de produtividade, nós falamos da depressão, do suicídio, né, do risco de suicídio, do estresse pós-traumático ou depressivo, dos problemas nas relações familiares, a diminuição da satisfação no trabalho, problemas de relação interpessoal, desempenho grupal prejudicado, porque ela tem muito medo de se colocar, né, a pessoa, né, que sofre. Aumento do comportamento agressivo nos trabalhadores, problemas de funções cognitivas, no sentido de atenção e concentração, aumento de despesas médicas, como o Emerson colocou, uma aposentadoria muitas vezes precoce por conta de trabalho, que foi o que você trouxe, Raquel, e isso aqui é o que na maioria acontece, né? Mas eu tive 2 ou 3 casos no consultório de separação conjugal, porque a moça ficou tão mexida que ela já não conseguia ter uma relação com o marido, né, uma relação íntima, por conta de todos os problemas que ela trazia desse assédio. Realmente a moça não conseguiu, o outro marido achou que ela tinha uma outra pessoa e pediu a separação. Então, assim, gente, é muito sério, é avassalador, é destruidor. A gente precisa realmente falar e falar e falar disso. É triste. E assim, a gente teve um caso faz uma semana, né, que eu até citei no início do programa, que foi do presidente da CBF, que claramente, pelo menos pelo áudio que eu ouvi, assediou uma funcionária, e isso comprova, né, que, assim, a questão do poder também é uma coisa, e assediou sexualmente, né, é um problema ainda, porque a mulher, ela se sente muito fragilizada diante de um homem poderoso, dela fazer uma denúncia como essa, de ninguém acreditar nela. Então, muito provavelmente, ela só fez a denúncia porque ela tinha um áudio, né? E aí é uma prova em conteste, é mais difícil dele negar. Tanto é que ele foi afastado da presidência, diante do escândalo que aconteceu. Mas se nós não tivéssemos esses recursos, muito provavelmente esse assédio ficaria também velado e ele jamais seria punido. Como acontecia antes da gente ter essa tecnologia que facilita essa prova. Então, assim, uma mulher ser assediada não é uma novidade, né?
toda mulher, eu tenho certeza absoluta que um dia na vida já foi assediada. Como ela reage a esse assédio é uma coisa, e em segundo lugar, qual o perfil dessa mulher? Porque é lógico que a gente tem mulheres que vão reagir, né? E ela não vai admitir uma situação como essa, então ela vai bater de frente. E muito provavelmente o assediador não vai continuar porque ele não quer esse tipo de problema. E você vai ter a mulher que vai se encolher. Essa é uma vítima muito boa para ele, né? Exatamente. Foi como a gente começou a conversa, né? De que perfil é esse? Desse abusador e desse abusado. Né? Então, realmente é por aí mesmo. E, geralmente, quando você coloca o limite, ele vai procurar uma vítima mais fácil. Essa é muito difícil, claro, vai ter muito trabalho. Né? Exatamente, é o que eu sempre falo. É lógico que de quando eu iniciei a minha vida profissional até hoje, e mesmo quando eu era mais nova, também não era tudo que era. A gente não entendia as coisas como assédio, né? Mesmo que a coisa fosse até mais grave, não tinha essa conotação de que é assédio, de que se encarava as coisas como isso é normal. Era uma coisa que era vista com uma certa normalidade, que hoje não é mais, e não deve ser vista, né? Então, eu acho que quando tem uma relação de subordinação, qualquer que seja, realmente tem que ter cuidado, né? Para que não haja esse tipo de situação e a mulher não fique constrangida. E, por exemplo, nos Estados Unidos, se tiver um homem no elevador e entrar uma mulher, ele sai, com medo de ser processado por assédio sexual. Então, as relações humanas, eu acho que também ficaram muito abaladas, né? Diante dessa situação que hoje é difícil, muitas vezes, de você provar se é verdade ou se não é. Paira o medo mesmo, né? Desses homens, sim, porque ele que não faz, ele também nunca sabe quando ele vai ser usado. Sim. Eu acho que tem isso também. Como, por exemplo, a gente está falando em relação de trabalho, mas vale para relações de separação quando você tem filhos, inclusive. Né? A gente sabe que também é uma área que é bastante complicada. Então, eu acho que o ser humano, com tudo isso que vem, né, de regras e de normas e do que é comum e da falta de bom senso, eu acho que ele fica pouco à vontade para ser humano. Sim, muito maluco. Eu acho que esse tom é que precisa ser calibrado, né? A gente Sim. não pode ser nem como era antigamente, que tudo era permitido, e também não pode exagerar onde nada é permitido. Às vezes a pessoa é gentil, eu já vi situações dessa acontecer, o homem ser gentil, levar um bombom para a mulher, e ela fala, não, ele está me assediando. E assim, isso não é um assédio, isso é importante deixar bem claro. Mas eu não queria que ele me desse o bombom. Gente, mas isso não ofende a moral, isso não ofende nenhum tipo de ilegalidade, é apenas uma gentileza. Então, as gentilezas também foram ficando cada vez menos praticadas em razão dessa situação que a gente vive hoje. Então, eu às vezes converso com as minhas alunas e eu vejo, por exemplo, às vezes eu pergunto, vocês já receberam flores? Nunca. Vocês já receberam um bombom de alguém? Nunca. Vocês já... Nunca. Eu falei, mas por quê? Professora, porque hoje em dia não se pratica mais isso. Eu falei, não se pratica mais isso, não. Não é assim. Por que não? Porque a gente prefere a relação mais virtual. Então, o mundo está tão complicado nesse tipo de relação que a gente vê que todas essas gentilezas, até a sedução nas relações interpessoais, elas foram muito afetadas, na minha opinião, foram muito afetadas, e isso vai ter um reflexo lá na frente, para mim, bastante desastroso. E triste, né?
E triste. A ganhar flores. E triste, e triste. E assim, eu vi outro dia uma influenciadora falando isso. Ela era muito nova e ela falou: não, eu nunca recebi flores na vida. Isso é demodê. Eu falei, gente, então, é demodê, então tá bom, né? Então é preferível o cara chegar e te dar um tapa. Assim, porque essas relações ficaram muito estranhas. Eu acho que ficaram muito estranhas mesmo. Então, eu vejo o jovem, ele não tem essa cumplicidade de homem e mulher. É muito esquisito, né? Como eles se relacionam. Mas, enfim, isso eu acho que mais para frente vai gerar mais problemas nas relações de trabalho, porque o olho no olho fica mais complicado, né? Eles se escondem atrás dos aparelhos eletrônicos, e que não impede um assédio moral, não impede um assédio sexual. Então, é tudo muito difícil. É isso mesmo. E haja vista que a gente fala tanto hoje de crime digital, né? Sim. Muito. E assim, eu acho que a tendência das relações, elas se tornarem mais impessoais mesmo. Isso é muito triste, né? O ser humano perde muito com isso. É a gentileza, é o carinho, é a cordialidade, é a paquera. Tantas coisas que eu vejo hoje que nós, na nossa geração, nós temos, né? E tivemos, e eles não têm nem referência disso. Não. Eles nem sabem, né? Eles nem Exatamente. sabem. Mas... Bom, a gente está chegando no fim do nosso programa. Emerson, você tem algum... É só agradecer, Deise. Infelizmente tem muita coisa ainda para falar, mas o tempo é muito curto, não dá. É claro que a gente vai te chamar de novo, Obrigada. para tentar falar mais um pouco, né? Mas agradeço mais uma vez a sua participação, os seus esclarecimentos. Acho que para quem assistiu, você tocou em pontos importantes, até para a pessoa poder identificar algumas situações, até como a própria Raquel falou, o que é assédio, o que não é assédio. Às vezes a pessoa fica naquela dúvida: estou sendo assediado, não estou sendo assediado, é um assédio, não é? A questão de posso levar para a justiça, não posso levar, quais as consequências disso, eu levo e não acontece nada. Não, você também pode responder caso não prove. Então, acho que foi bem esclarecedor, agradeço a sua participação mais uma vez. Quero deixar mais uma vez um abraço para o meu irmão, felicidades aí para ele, sucesso, juízo, e boa noite a todos, boa noite, Raquel, boa noite, Marcelo, e até o próximo programa. Então, Deise, eu queria te agradecer, claro, você ter participado, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que podem estar passando por uma situação de assédio sexual ou de assédio moral, né? Como é que as pessoas devem... O primeiro ato, né, que ela deve fazer quando ela se sente coagida, né? Porque, na verdade, tanto uma quanto outra, a coação é uma característica dos assédios. Então, a pessoa, como é que ela deve agir, e se ela não conseguir resolver a questão sozinha, o que ela deve fazer, né, para melhorar essa situação no ambiente de trabalho? Eu acredito que o primeiro passo seja essa pessoa observar, seja você observar o que está acontecendo. Como nós dissemos aqui, existe algo repetitivo, né? Existe algo recorrente. Então, preste atenção nisso. Se isso for se repetindo com muita frequência, e você tiver realmente a oportunidade e a liberdade, comunicar realmente ao seu chefe imediato, ou se você estiver passando por isso, pelo seu chefe direto, existe alguém acima dele, isso deve ser comunicado, para que ele também tenha a chance de tomar alguma providência. Se nada for feito, ou se você não tiver a liberdade de fazer essa comunicação, realmente procure ajuda, um advogado, um psicólogo, cheque, use de bom senso, não tire nenhuma conclusão precipitada, mas também não fique quieta ou quieto. Corra atrás para saber o que é verdade, o que não é,
o que é interpretação sua, o que não é, um profissional vai te ajudar. Acima de tudo está a comunicação. A comunicação, ela é o passo mais importante, e pedir ajuda é o segundo passo mais importante. Raquel e Emerson, eu agradeço demais o convite, de coração, assim, eu me senti super acolhida, uma delícia estar com vocês, e eu já tive esse privilégio pela segunda vez hoje. Eu deixo um grande beijo para vocês, quero dar parabéns para o Eric também, muitas felicidades, Eric, um grande abraço, estou à disposição, eu adoro estar aqui. Então tá bom, obrigada, viu, por tudo, e a próxima vez a gente chama com certeza. Bom, obrigada. Pessoal, estamos hoje terminando mais um programa Fatos em Destaque. Boa noite, Emerson, boa noite, Marcelo, e até a próxima semana. Tchau, Deise, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.